A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos à Rede Cearense da Saúde, comando Rádio Assunção AM 620, comandando uma dezena de emissoras em todo o Ceará. Meus amigos, as doenças da cabeça e pescoço ocupam uma posição importante no rol das patologias mais encontradas em nosso meio. Quando elas são diagnosticadas e tratadas corretamente, tem um excelente resultado. As mais comuns, nós vamos tratar hoje aqui, os tumores de pele, câncer da tireoide, boca e laringe. Mas qual o papel do cirurgião de cabeça e pescoço? Quais as cirurgias mais realizadas? O cigarro tem alguma relação com as doenças da cabeça e pescoço? O que existe de novo na especialidade? Cirurgia de cabeça e pescoço, o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Entrevistar o Dr. Bruno Pinto Ribeiro, que é médico cirurgião, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, com residência médica na Universidade Federal do Ceará. Dr. Bruno Ribeiro é médico do Instituto Câncer do Ceará e do Hospital Fernandes Tavra. Os ouvintes podem participar pelo telefone, pelo Twitter, twitter.com/arrudabastos, pelo Facebook, facebook.com/arrudabastos. Agradecendo a presença do Dr. Bruno Ribeiro. Eu gostaria, Dr. Bruno, para iniciar a nossa conversa, que o senhor me explicasse direitinho a sua especialidade. O que é cirurgião de cabeça e pescoço? Porque existem outros profissionais que também realizam cirurgias nessa região do nosso corpo. Mas a sua especialidade, o que é ser um cirurgião de cabeça e pescoço? Obrigado pela presença. Primeiramente, obrigado pelo convite, doutor Arruda. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele trata das patologias da cabeça e pescoço, obviamente pelo nome. Mais especificamente, pode ser listado como sendo as patologias malignas, principalmente da região de boca, de laringe, de faringe e de tireoide. Também incluímos nessa região as patologias de pele também malignas, no caso dos cânceres de pele. Bom, então vamos selecionar algumas, a especialidade trata de muitos problemas, vamos o deter mais para iniciar, vamos tratar do câncer de pele, né, que está mais à vista, né? O que é que o senhor podia dizer do câncer de pele nessa região da sua especialidade, já que ela é uma região que é mais exposta, né? Mais exposta, isso, inclusive, à luz solar e às intempéries do nosso clima. O que é que o senhor podia falar especificamente do câncer de pele? O câncer de pele, principalmente os cânceres não melanoma, eles são direcionados exatamente no Nordeste, acontecem muito por causa dessa exposição solar intensa. Eles são subvalorizados, porque o que acontece é que acha-se que o câncer de pele é uma doença que não tem grandes consequências, que é pequena, porém nós temos que a região da cabeça e pescoço, por ser uma exposição maior ao sol, ela é uma das regiões onde tem maior quantidade de câncer de pele. O perigo de uma lesão dessa ser deixada lá e não ser tratada é exatamente ela crescer e invadir outras estruturas importantes. Bom, o senhor começou a falar, me diga os fatores de risco então, para o câncer de pele nessa região. O câncer de pele, resumidamente, seria só a luz solar. Existe também a exposição à radiação, tá? Que não é uma proporção tão grande, mas seria, resumindo, só a luz solar mesmo. Um sinal e um sintoma importante, aquele nosso ouvinte que está escutando o programa, eu recebi dezenas e dezenas de perguntas, selecionei algumas. Então, para o nosso ouvinte que está com uma lesãozinha de pele, o que ele deve se preocupar se ele tiver que tipo de sinal ou tipo de sintoma?
As lesões de pele tem que se prestar atenção exatamente se a lesão ela tem uma coloração heterogênea, se ela tem mais de uma cor, se ela tem um formato mais irregular, se ela está crescendo, se ela faz uma ferida que não cicatriza, principalmente, certo? Bom, eu quero agradecer aqui a audiência, está dizendo que é um colega seu, o Dr. Bruno Bastos. O Dr. Bruno esteve aqui participando do nosso programa também, ele falou de diagnóstico por imagem. Dr. Zé Maria Pontes, que é o presidente do nosso Sindicato dos Médicos, o jornalista Lauriberto Braga, que sempre escuta o nosso programa, o jornalista Carlos Silva também, o jornalista Fernando Maia, e o nosso presidente aqui, o prefeito da cidade de Campos Sales, o grande prefeito, o ex-deputado Moés Loyola, e eu quero mandar aqui um abraço também para o Zé Pazinha e para o Maia, que são motoristas. Os nossos ouvintes, nesse momento, uma grande parte estão dentro dos veículos, né? Então, os motoristas escutam o programa como os próprios proprietários. Mas, doutor Bruno, então, câncer de pele é isso? Os resultados normalmente são, quando o diagnóstico é feito no início, precocemente, dá para curar a grande maioria dos casos, não é isso? O câncer de pele ele tem um controle muito fácil quando ele é detectado no começo. Porém, quanto mais para frente, mais ele contamina, invade outras estruturas, pior fica o tratamento. Bom, vamos passar então aqui por câncer da tireoide, né? Quais os tipos mais comuns do câncer de tireoide? Primeiro, deixa eu explicar para os nossos ouvintes. Bom, às vezes o cliente chega para mim e diz, mas doutor, acho que eu estou com tireoide. É muito comum, né, Bruno? Chegar... É bem frequente. Bem frequente. Doutor, eu estou com tireoide. Bom, todos nós temos a glândula tireoide. As pessoas que nascem completas, né? Pode ter alguma genesia da glândula tireoide. Mas quais seriam os tipos e a preocupação com relação à tireoide? A tireoide, ela tem a grande preocupação da maior parte da população, é porque ela é muito frequente a presença de nódulos, certo? Até 25% da população, principalmente feminina, que tem incidência maior em mulheres, vai ter nódulo de tireoide uma vez na vida. Porém, desses nódulos, uma pequena proporção apenas é doença maligna. Tem que ser investigada, é claro, mas é só porque a grande parte das pessoas se assusta, né? Vê o ultrassom, eu tenho um nódulo na tireoide, fica muito preocupado, mas aí não é só um nódulo que é doença maligna, né? Então isso é importante dizer para o nosso ouvinte. Não é porque fez um exame ou que o médico descobriu que tem um nódulo na tireoide que é câncer. Isso. A grande quantidade, a grande parte deles são benignos. Mas e por que tem tanto câncer? Quer dizer, tanto câncer não. Tem tantos nódulos na tireoide. Existe um fator de risco aí para que esse nódulo ele seja maligno? A tireoide ela não tem uma explicação tão certinha, tão objetiva como o câncer de pele, por exemplo, né? Ela não tem uma fisiopatologia bem definida exatamente para definir o que é que tem fator de risco para ter doença da tireoide. Os sintomas normalmente apresentados, o principal é o nódulo, existem outros sintomas? Bom, a maioria dos pacientes que chegam para a gente, eles normalmente fazem uma avaliação por outro motivo e no ultrassom acha-se o nódulo. Porém, quando tem uma doença mais avançada, o paciente vai perceber o quê? Um crescimento, uma massa no pescoço, tá certo? E a partir da investigação vai ser visto. Também pode acontecer um risco maior para a doença maligna. Nesses casos, seria que um nódulo doloroso, endurecido, como se fosse uma pedra mesmo, e uma rouquidão. Seriam alguns fatores mais preocupantes. Bom, estamos como sempre aqui com o jornalista Rondônio Machado, que vai também participar dessa nossa roda de conversa. Doutor, bom dia, boa tarde. É um prazer estar com o senhor aqui. Aliás, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Bom, doutor, eu tenho uma dúvida também. Eu sempre tenho dúvidas aqui, até para facilitar a vida dos nossos ouvintes. Até 10 horas da manhã nós temos o sol com raio violeta, né? Uhum. E a partir das 10 até as 16 horas são os infravermelhos. Qual é o mal que pode fazer e se a proteção do que os motoqueiros usam, estão usando agora aquelas camisas de proteção maior, com blusa longa, e o homem do sertão, que usa o chapéu, protege dos raios infravermelho, que é o mais brabo? A radiação que mais causa o câncer de pele é a radiação ultravioleta, realmente, certo? As proteções físicas... Como... Não é o infravermelho, não? Não, é ultravioleta, isso. E é mesmo? Sim. Até 10 horas da manhã, que as crianças estão passeando das 7 até as 10 da manhã? Na verdade, ultravioleta?
a radiação ultravioleta ela é durante todo o dia, certo? No Nordeste, principalmente, a gente vai ter uma incidência de radiação na intensidade mais forte no período próximo ao meio-dia. Seria de 11 da manhã às 2 da tarde, se não me engano. A proteção física, que seria o pano, aquela proteção que o motoqueiro usa, realmente é a melhor proteção, porque ela realmente vai barrar a radiação, tá? Quanto mais espesso, mais barra a radiação. E o chapéu do sertão, do sertanejo, do agricultor, também é uma proteção ótima. Mas claro que isso não dispensa o uso do protetor solar. O protetor solar vai ser a primeira barreira ali para poder combater o câncer de pele. Bom, o senhor já explicou câncer de pele, o tratamento é cirúrgico, né? Mas tem outro tratamento que pode ser realizado, para a gente voltar um pouquinho para o câncer de pele? As lesões pré-malignas, que seria já um espessamento da pele, já caminhando para o câncer de pele, ou os CBCs, que é um dos tipos de câncer de pele, é o carcinoma basocelular, eles, quando bem pequenos, eles podem ser tratados com outros tratamentos que não a cirúrgico. Porém, o carcinoma espinocelular, o melanoma e os carcinomas basocelulares maiores, o tratamento ideal seria o tratamento cirúrgico, também podendo estar sendo realizado o tratamento com radioterapia. Bom, já que nós estamos falando em tratamento, vamos introduzir também a tireoide aí. Qual é o tratamento para o câncer da tireoide? O câncer da tireoide tem um tratamento cirúrgico exclusivamente. Certo? Dependendo do tamanho e dependendo da extensão da doença, vai se modificar o tipo de cirurgia e podendo o tratamento ser complementado com radioterapia. Bom, tem um paciente aqui, um ouvinte, eu estou acostumado a chamar paciente, é um paciente, um ouvinte, que ele pergunta o seguinte, que quem faz essa cirurgia de tireoide, para câncer de tireoide, sempre tem que tirar a glândula toda? Isso é uma pergunta. E um outro ouvinte pergunta se sempre fica rouco. A doença da tireoide, quando doença maligna, a indicação, o protocolo de quase todos os lugares do mundo, que é o que a gente acompanha aqui no Brasil, seria o tratamento tirando a glândula toda e, dependendo também, tirando a gordura do pescoço, o esvaziamento cervical, tirando os cadeias linfonodais. A rouquidão que pode acontecer na cirurgia de tireoidectomia, que é a ressecção da glândula tireoide, é um acidente, claro. Quanto mais cirurgias desse tipo o cirurgião fez, menor a chance de ter esse tipo de complicação. Tá? Por isso que é recomendado fazer esse tipo de cirurgia com um especialista de cirurgia de cabeça e pescoço. Infelizmente, algumas vezes, a doença já invade o nervo da corda vocal e a rouquidão é inevitável, porque ela já foi causada. Okay. Bom, diga, Rony, você tem outra pergunta? Tem outra pergunta, dúvida. As cores da pele, ela facilita ou dificulta? Tem pigmentação mais braba, quer dizer, que garante mais você passar mais tempo no sol sem problema? Ou aqueles branquelos chamados, tem problema imediato logo? Os branquelos têm um problema imediato, porque quanto mais melanina na pele você tem, mais proteção você tem para a radiação. Ou seja, quanto mais escura a pele, mais proteção você tem. Bom, vamos passar, depois a gente volta para a tireoide, para a pele, para o câncer de boca, né? Um ouvinte pergunta, Dr. Bruno, se as aftas podem virar câncer de boca. As aftas não viram câncer de boca, porém, o que você tem que ter preocupação seria aquela ferida na boca que passa mais de 2 semanas para cicatrizar. Que ela não é só uma afta, é uma lesão maligna, que já que você tem que ser avaliado, tem que ser investigado por um profissional da saúde. Bom, um outro ouvinte pergunta assim, uma vez que a falta de higiene, ele coloca aqui, o senhor vai até dizer quais os fatores de risco para o câncer de boca, ele coloca que a falta de higiene é uma delas. Então, qual seria a forma ideal de fazer higiene da boca? A falta de higiene certamente é um dos fatores de risco para o câncer de boca. A higiene de boca, ela tem que ser feita sempre que se alimenta, certo? Para evitar uma chance maior de cáries, para evitar a proliferação de bactérias na boca, sempre fazer uma escovação bucal depois de alimentação, normalmente às 3 vezes ao dia, já vai garantir uma boa higiene suficiente. Bom, um outro ouvinte pergunta o seguinte, eu estou escolhendo aqui as perguntas, que não dá tempo de perguntar tudo. Ele pergunta o seguinte, ele diz que a fumaça do cigarro pode provocar o câncer de boca. Quer saber do senhor se isso é verdade ou não? O cigarro, tanto pela lesão térmica que a fumaça causa dentro da boca do fumante, quanto a própria fumaça que é inalada pelo fumante ou pelo fumante secundário, ela pode causar o câncer de boca por causa daquelas partículas
já carcinogênicas que temos dentro da fumaça. Bom, então nós já fizemos um programa aqui acerca de tabagismo e sempre eu faço essa pergunta, alertar os ouvintes para deixar exatamente esse grande vício, esse grande mal que é fumar. Agora tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem atual. O ouvinte diz o seguinte, tendo em vista que o HPV é uma das causas, ele também está afirmando, uma das causas do câncer de boca, como é possível prevenir? O HPV está crescendo cada vez mais como uma das causas de câncer de boca, aliada ao tabagismo principalmente, porém tem se visto mais em estudos americanos, que tem estudo maior nesse sentido, de que a porcentagem de câncer de boca causado pelo HPV tem crescido muito nos últimos anos. Se tem crescido a quantidade de pessoas com HPV causando câncer ou se tem diminuído a quantidade de pessoas fumando, ainda está para ser determinado. Bom, outra pergunta do nosso ouvinte, se o câncer de boca tem cura? O câncer de boca tem cura, sim. E quanto mais precoce detectado, como toda doença maligna, melhor é o resultado, melhor o tratamento e melhor a chance de cura. Bom, o ouvinte pergunta como dar o diagnóstico. Lesão de boca, ela normalmente é um diagnóstico, uma lesão que pode ser uma lesão esbranquiçada, uma lesão avermelhada, que vai crescendo, vai piorando. Normalmente o aviso geral é aquela lesão de boca que passa mais de 2 semanas e não cicatriza, ela tem que ser investigada, que ela pode ser uma lesão inicial. Bom, então o ideal teve uma ferida na boca, como em qualquer local do corpo, né? Não cicatrizou, deve procurar atendimento médico. Vamos começar. Bom, você quer complementar? Outra coisa importante que tem que se lembrar no câncer de boca é porque às vezes a lesão é muito pequena e o que o paciente percebe é realmente o crescimento de uma massa no pescoço. Também pode ser outras doenças malignas, mas sempre prestar atenção no crescimento de massas no pescoço. Isso é importante, né? Apareceu um caroço, uma massa no pescoço, tem que procurar esclarecer. Vamos já passar para a laringe. Laringe tem um bocado de questionamento aqui, mas o Rony parece que tem outra pergunta. Tem, com relação à bebida quente. Bebida, quer dizer, o café, pode ser a sopa, isso pode prejudicar ou causar algum dano. O chimarrão. Chimarrão, qualquer tipo, sendo quente. Tem gente que só bebe pegando fogo. O chimarrão, principalmente... Estou falando de chimarrão, quem falou foi ele. A sopa, o café... Mas o chimarrão também. O chimarrão, principalmente, tem alguns estudos que sugerem que a lesão a lesão repetitiva da boca, o chimarrão é uma lesão quente, a queimadura da boca repetitiva, ela pode causar um risco maior de ter uma doença maligna na boca. Café? O café e sopas não tem um estudo falando alguma coisa sobre isso. Não tem. Toma muito. Se existisse, nós estamos cheios de... Acho que por isso aqui não foi ainda confirmado. Mas vamos passar para a laringe. Laringe é interessante. Nós trabalhamos com a voz, né, Rony? Você que tem esse vozeirão aí. Quais os principais sintomas do câncer de laringe? O câncer de laringe tem que ser suspeitado quando a pessoa, principalmente quando é fumante, certo? Apresenta uma rouquidão ou uma mudança de voz anasalada que não resolve, mais uma vez, que não se resolve sozinho, passa um grande período de tempo, umas 2 semanas pelo menos, ou quando se apresenta, mais uma vez, um caroço no pescoço. Bom, então é interessante isso. Às vezes o sujeito melhora até da voz. O cara tem a voz que não é tão bonita e acha que a voz ficou agora bonita, né? Mas se a voz ficou bonita de repente, a voz não vai mudar depois do adulto, né? É bom procurar porque ele tem algum problema. E fatores de risco para o câncer da tireoide? Da tireoide não, eu estou na laringe, o câncer de laringe. O câncer de laringe, principalmente o tabagismo, mas há um aumento do risco da neoplasia quando se associa ao hábito de bebida alcoólica também. Ixi, Ronda, aí a situação piorou, complicou um pouquinho para quem fuma e para quem bebe, né? Mas qual é a proteção? A proteção é não fumar. Não fumar e não beber. Né? Evitar o risco para poder evitar a doença. O doutor Bruno, estamos entrevistando o doutor Bruno Ribeiro, que é cirurgião de cabeça e pescoço, especialista nessa área, e o ouvinte pergunta, e o tratamento, como dá o diagnóstico e qual o tratamento para o câncer de laringe? O diagnóstico normalmente ele é feito via uma laringoscopia, que é um exame simples, que não precisa de anestesia geral, não precisa de um instrumental tão complicado, que pode ser feito rapidamente com um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço, para poder exatamente ver essa laringe, ver se não tem nenhuma lesão suspeita, que vai ser confirmada com uma biópsia.
Bom, o ouvinte pergunta assim, se eu tiver câncer de laringe e for operado, eu vou ficar sem falar? Boa parte das pessoas que operam da laringe tem exatamente esse mesmo medo. Algumas pessoas que desistem de tratar exatamente porque tem medo de perder a voz. Primeiramente, eu reforço sempre, como falo para meus pacientes, que a prioridade é tratar a doença. A gente tem que colocar numa balança qual seria a prioridade. Porém, está evoluindo muito esse setor de recuperação da voz. Existem alguns aparelhos que são usados hoje em dia para recuperar a voz. Antigamente, o que era mais usado era a laringe eletrônica, que é um aparelho que se encosta aqui pertinho no pescoço e que faz uma voz monótona, como se diz, uma voz como se fosse meio robótica. Vem evoluindo muito, existem próteses hoje que são colocadas na laringe depois de uma cirurgia, que a pessoa consegue vocalizar a partir de um treinamento, é um pouco trabalhoso. E tem algumas pessoas que mesmo sem o treinamento, ele desenvolve o que a gente chama de voz esofágica, que é um treinamento junto com o profissional fonoaudiólogo, que nos auxilia muito, que é para poder simular uma voz, já que ele perdeu a corda vocal. Durante o meu período, eu trabalhei mais de 25 anos no Instituto Câncer do Ceará, fui quase fundador ali, no início, inclusive não existia nem o hospital. Era muito comum os pacientes realizarem cirurgias mais radicais, né? O paciente normalmente tinha um diagnóstico mais tardio. Mas o ouvinte pergunta aqui, doutor Bruno, ele quer saber o que é traqueostomia. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que fazemos para garantir a via aérea. É aquele famigerado tubinho no pescoço. Aquilo lá é colocado para exatamente garantir uma via aérea permanente, exatamente em algumas situações que o paciente tem algum problema que não vai deixar respirar bem. Seja uma doença que esteja crescendo, seja num problema durante um tratamento cirúrgico que, para garantir evitar complicações, é colocar aquela traqueostomia exatamente para proteger a via aérea. É interessante, eu revendo esses filmes aí da morte do Ayrton Senna, ele fez uma traqueostomia ali na pista, né? Ele fez uma traqueostomia na pista, viu, Ronald? Claro que a televisão não mostrou, mas que ele fez exatamente para garantir, foi como ele conseguiu chegar na UTI lá do hospital. Senão, fraturas de face normalmente tem uma indicação de ser feita a traqueostomia já no local para garantir a via aérea por causa da dificuldade de intubação. No caso de uma cirurgia mais radical de laringe, o paciente fica definitivamente com... existe a laringectomia parcial, que é numa doença menor, tentando preservar ainda a laringe, que o paciente consegue manter uma respiração e falando boa parte das vezes, porém quando a doença é mais avançada e necessita de uma laringectomia total, a ressecção total, o paciente vai ficar definitivamente com aquela traqueostomia. Bom, quero saudar aqui a doutora Celina Pinheiro, vai estar essa semana conosco aqui, doutor Haroldo também vai estar conosco aqui, e também o nosso querido reitor da Unicristos, o doutor José Lima de Carvalho, como os professores Miguel Furtado Leitão, Grijalvo Costa, que são ouvintes diários do nosso programa. Ronda, você tem uma pergunta? Tem, doutor. Esse tipo de doença que o senhor falou, são hereditárias ou adquiridas? Normalmente, os cânceres de cabeça e pescoço, a maioria são doenças adquiridas. Uma pequena parcela tem associação, principalmente das doenças de tireoide, tem associação familiar, alguns tipos específicos, como o câncer medular e tireoide. Bom, o ouvinte pergunta aqui o seguinte, ele lembrou que o presidente Lula fez essa cirurgia da tireoide. Ele pergunta, por que o presidente Lula fez essa cirurgia e depois de alguns meses estava no palanque? O presidente Lula ele fez um tratamento alternativo à cirurgia, na verdade. Quando se detecta o câncer, quanto mais precoce, normalmente, melhor o tratamento. Uma das opções do tratamento do câncer de laringe é a cirurgia. Outros cânceres de laringe, existe um protocolo de preservação de órgãos. O que é a preservação de órgãos? É feito o tratamento da quimioterapia associada à radioterapia, que foi exatamente o que o ex-presidente Lula fez. Bom, que como você está dizendo, um tratamento alternativo, mas ele tem que, todo paciente que realiza esses procedimentos, eles têm que permanentemente ficarem em controle, não é isso? Eu gosto de brincar com meus pacientes que o paciente que tem câncer... Eu gosto de amenizar o clima, porque realmente fica um clima bem pesado. Eu brinco dizendo que paciente que tem câncer
mais do que casamento, porque casamento acaba. O paciente que teve câncer na vida, a gente considera, é um paciente que tem câncer mesmo tratado, ele não pode deixar de acompanhar com o médico que fez seu tratamento. Ele não está com câncer, ele tem câncer. Ele tem câncer, exatamente. E eu costumo dizer para os meus o seguinte, que ele deve continuar sendo acompanhado até a missa de 7º dia. Estou mais radical aqui do que o doutor Bruno. Bom, agradecendo aqui a audiência da doutora Lia Cordeiro, da doutora Lívia Cordeiro Bastos, da doutora Lília, o doutor Raul e o doutor Evaldo, todos escutando o programa e parabenizando aqui, doutor Bruno, pela participação. Temos mais um minutinho. Na sua área, o que é que o senhor gostaria de falar nesse final, alguma orientação para o nosso ouvinte, que o senhor lá no Instituto do Câncer tem diariamente como pergunta dos seus pacientes? Primeiramente, eu gosto de reforçar sempre que se você tem uma lesão suspeita, uma ferida na boca, na face, tem um caroço no pescoço, vá pesquisar com um profissional da saúde, vá fazer uma avaliação com um médico, de preferência um especialista, exatamente porque a detecção precoce, quando não a prevenção, no caso evitando o cigarro, seria uma das principais, é o melhor jeito de você resolver o seu problema, tratar uma doença e seguir bem a sua vida. Bom, agradecendo aqui a presença do Dr. Bruno Ribeiro, dizendo que outras vezes ele vai ser convocado, não convidado, convocado para vir aqui no nosso programa. Com prazer. Obrigado pela audiência, continuem com a nossa programação, tenham um excelente dia, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil. Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde, produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.